Olá, gente linda, como vocês estão? Bem, hoje eu tô aqui para falar aí um pouco mais sobre o aprendizado do livro Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Esse livro aqui maravilhoso. Bem, hoje eu quero falar sobre as reclamações e a saúde, tá? E eu quero deixar aqui uma frase de Marlene Ferguson, que está no livro. Então, de todas as profecias autorrealizáveis de nossa cultura, presumir que a velhice significa declínio e saúde precária é talvez a mais mortal. Bem, nós reclamamos pelo motivo porque fazemos qualquer coisa, porque aí dentro da gente, inconscientemente, nós acreditamos que é vantajoso, tá? Porém, se você parar para pensar, quanto mais você fala sobre a sua dor, sobre a sua doença, mais você atrai ela para perto de você. Isso é fato, eu acredito nisso. Tá? Não estou aqui para dizer no que você deve ou não acreditar, e sim para que você tenha aí um raciocínio lógico, para que você possa sair do seu problema de reclamar e que você alcance uma vida abundante sem reclamação, né? Porque a reclamação a gente já sabe, é um pesar, é uma dor, é eu falar várias vezes sobre algo que eu tenho sofrido e eu não saio daquele círculo, né? Vira uma coisa meio que viciosa, tá certo? E aqui nesse capítulo, ele conta diversas histórias sobre falta de saúde, onde se você colocar no seu contexto a sua falta de saúde, você vai perceber que se você tem dores nas costas, por exemplo, e você está sempre falando dessa dor, ela nunca vai parar, tá? É como fazer uma meditação. Então você precisa parar e focar no silêncio, na paz. E a falta, né, de saúde, ela acontece da mesma forma. Quando você fica focando e pensando naquilo, aquilo não vai sair de você. Mas quando você tenta e se esforça para que pare de pensar sobre a dor que você está sentindo, é como se por alguns segundos a dor fosse embora. E sim, você precisa procurar um médico, você precisa ir atrás o porquê que você tem, né, essa dor, essa doença aí, e ela não sara, como uma micose, né? A micose é muito difícil de ser tratada, mas é possível sim ser tratada. Assim como também é possível você ter uma vida sem reclamações. Então, o desafio de 21 dias, tá? Ele nos ajuda a enxergar aquilo que nós não queremos na nossa vida, tá certo? Então nós temos que focar naquilo que nós queremos. E para isso nós temos que ter palavras positivas, palavras fortalecedoras, palavras que nos levem a pensar, a sentir e a comunicar coisas positivas para nossa vida, tá? Então o que que acontece? Tá? Eu tô aqui com as minhas anotações, porque como é muita coisa, como eu disse para vocês, né, eu não vou explanar aqui sobre todas as palavras do livro, porque eu quero que você, se você procurar na internet, você vai achar esse livro até muito mais explicado do que eu estou a falar aqui, tá bom? Então, esse estágio é a tal da, da competência, da incompetência inconsciente, onde inconscientemente nós estamos sempre pensando na mesma coisa. E aqui eu estou falando sobre a nossa saúde do corpo, da mente e da alma, tá certo? Então eu convido você, né, a analisar toda aquela sua reclamação, a sua ladainha sobre as doenças que possivelmente, na tentativa até mesmo de você ter uma atenção, uma simpatia, você repete, tá? E aí isso me vai de encontro a um curso que eu fiz, onde se fala sobre amor, tá? Então uma criança, ela percebe que ela não tem a atenção necessária dos pais inconscientemente, e ela entende que quando ela adoece, porque criança, você sabe, fica muito doente, né? Muitas vezes, na verdade, então é febre, é o dentinho, é a dorzinha na barriga, e aquelas crianças que já têm um pouco de discernimento, que já falam e já andam, então elas querem a atenção dos pais.
E aí ela entende que quando ela fica doente, ela tem toda a atenção dos pais, tá certo? E aí, o que que os pais fazem? Eles se juntam, eles levam aquela criança no médico, e aí a comida na hora certa, a atenção, a hora do banho, a hora de brincar. Então, o pai e a mãe dão toda a atenção para aquele filho, e é onde ele se sente amado inconscientemente, sem saber, tá? No seu inconsciente ele percebe que quando ele adoece, ele tem toda a atenção dos pais, tá certo? E aí quando ele não tem essa atenção é quando ele está saudável, tá? E aí vem o porquê, de acordo com a neurociência, tá? As pessoas usam, né, e abusam sem saber dessa doença. Então, inconscientemente, ela guarda que quando ela era criança, ela tinha mais amor e mais atenção quando adoecia. É bem complexo explicar sobre isso, mas se você buscar também sobre isso nos livros, na internet, você vai achar melhor, tá? Então, assim, a falta de amor que essa criança ela tem, ela leva consigo até a fase adulta, e aí ela entende que, pô, quando eu estava doente, entre aspas, inconscientemente, as pessoas me davam atenção, me davam carinho, então ela vai lá e adoece. E pense bem, reflita sobre isso, não é consciente, não é uma coisa que essa outra pessoa ela faça, pô, eu vou ficar doente. Não, não é isso, mas o inconsciente dela gravou isso. É doideira, doideira geral mesmo. Quando você se aprofunda a pesquisar sobre esse assunto, quando você entra num treinamento aí de inteligência emocional, e aí quando o mestre ele vai lá e ele explica, você fala, pô, sabe que faz um pouco de sentido, tá? Então, talvez você até mesmo não queira nem responder, né? A pergunta de, será que quando você faz todo esse sofrimento, toda essa ladainha, essa reclamação da sua doença, você quer chamar a atenção, né? Para algo ou para alguém, né? Então, ao reclamar da saúde, você precisa lembrar que você pode estar tentando chamar a atenção inconscientemente. Então, pode ser até que você se sinta saudável, mas as suas queixas elas vão enviar, né, para o universo energias negativas que o seu corpo vai acabar somando, né? E você fica doente. E também quando você pensa, não, eu estou bem, eu vou ficar bem, eu vou ficar saudável, você vai verificar que você começa realmente a ser feliz. Inclusive, em um desses treinamentos que eu fui, o mentor, ele pedia que nós colocássemos a mão na cintura, como uma Mulher Maravilha, e olhasse para cima. E era incrível que quando nós olhávamos para cima, nós sorríamos. Mesmo diante de estar ali mais de 10 horas fazendo treinamento e fazendo uma imersão dentro de nós. Então, na falta, né, no sofrimento, na reclamação, eu acredito que funcione da mesma forma, tá bom? Então, assim, quando você não reclama, tá? Quando você está ali dentro do problema, você busca uma solução e dentro de você, você acredita que solucionará aquilo, aquilo acontece. É assim como uma dor. Já lembrando que isso não tira em hipótese alguma que você precisa ir ao médico e a consultar para ter certeza do que você tem e como você vai se curar disso. Mas assim, se você hoje gostaria de sentir menos dor, eu aconselho a você a se esforçar para sair desse sentimento de coitadinha, de vítima, né? Que só você passa por isso, tá certo? Então, apesar de todas as dificuldades que você tenha, há solução para você, tá? Lembrando que talvez isso venha lá dos seus pais, né? Onde você entendeu essa parte, tá bom? Que os pais não tinham e não dão todo o amor e toda a atenção. Inclusive, teve uma pesquisa feita, e agora eu não lembro, tá? Mas eu assisti isso num vídeo, e que os pais e os filhos eram separados, e perguntavam para os pais com quem eles queriam jantar, e eles podiam escolher quem eles quisessem, tá? E aí os pais escolheram pessoas famosas, pessoas até que já tinham falecidos. E quando chegavam nos filhos, os filhos pediam para jantar com o pai e com a mãe. Surreal, né? E a hora que deram o vídeo para os pais assistirem, os pais simplesmente choraram, se emocionaram e também sentiram um pouco de pesar por eles terem sido
ido tão além, né, de querer jantar com uma pessoa famosa ou até mesmo alguém que já tinha falecido, onde os filhos falavam que eles gostariam de jantar com os pais. Então isso mostra que realmente para os filhos, para as crianças, tudo é muito simples. A presença do pai, o amor do pai, o carinho do pai, né, para eles já é o bastante, tá? E este livro, né, onde ele ensina pra gente como nós fazemos, né, para não reclamar, né, quando você começa a ler, vem todo este aprendizado que eu estou passando para vocês. E como eu disse para vocês, nós teremos algumas competências, algumas fases para seguir, né, para que a gente tenha uma vida abundante sem reclamação. E agora eu quero falar um pouco sobre a incompetência consciente, né? E nessa incompetência inconsciente, nós falamos sobre as reclamações, tá? E os relacionamentos, né? Ou seja, quando você entra na etapa da incompetência consciente, você já está consciente, né, da frequência de reclamações que você faz. Porque você entrou no desafio, você acreditava que você não reclamava e você entendeu que sim, você reclama, tá? Então assim, ou seja, você já está consciente de que você precisa mudar isso, né? Mudar essa parte. Então quando nós nos lamentamos, quando podemos receber com benefícios, atenção e simpatia, nós também começamos a evitar a fazer algumas coisas que consideramos difícil. Então a queixa é como andar na corda bamba, né? Então fica mais difícil para você se queixar de algo, já que você já sabe que você se queixa sim, que você reclama. E a vida não é só feita de reclamações, né? A vida ela é feita para a gente viver, para nós vermos algo que não gostamos e comunicarmos, mas não de uma forma a reclamar, a ficar pesado, tá bom? Então, quem reclama de maneira crônica pode acabar sendo evitado pelos outros, pelas pessoas que te cercam. Isso acontece. Deve estar acontecendo aí com você, de você encontrar com aquela amiga e você falar, não aguento mais, porque ela só reclama, tá certo? Então, você provavelmente deve conhecer pessoas assim. E elas são propensas a reclamações. Elas estão literalmente... Elas roubam a sua energia, porque reclamam demais, e ela acaba se transformando numa comisseração, tá bom? Então, por outro lado, pessoas que passam por problemas sérios mesmo, elas podem permanecer positivas, elas podem não assumir o papel de vítima. E você pode ver aqui mesmo as pessoas que você acompanha, as pessoas famosas que perderam filhos e que elas se permaneceram fiéis, fortes, acreditando que aquilo realmente foi é uma coisa triste, mas que é inevitável e elas vão viver o luto delas, mas elas não vão viver a reclamar, tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu volto com mais um vídeo concluindo, né, este livro maravilhoso, onde vai dar um despertar para você de que reclamar não é a saída e que sim, existe uma vida sem reclamações. Então eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui. Como está sendo esse seu desafio de 21 dias sem reclamar. Um beijo e até o próximo vídeo.